Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Com você, com tua família? Hoje, 19 de novembro, vamos trazer uma história novamente próxima de nós, América Latina, sofrida, marcada pelo desespero de muitas mortes através dos poderosos. Hoje é a história do bem-aventurado Roque Gonzales e companheiros. O bem-aventurado Roque Gonzales, de Santa Cruz, nasceu em Assunção, aqui no Paraguai, ano 1576. Filho de pais espanhóis, ocupou-se desde cedo com os índios, a preocupação maior. Aos 22 anos foi ordenado sacerdote diocesano. Ingressou na Companhia de Jesus em 1609. Foi responsável por um novo estilo de evangelização dos índios guaranis, fundando os Cérebros Reducciones del Paraguai, uma tentativa de conciliar a cultura indígena e a cultura cristã. Mediante este processo lento de aculturação, tudo isto na tentativa de evitar as consequências funestas de conquistas e da ocupação da América pelos colonizadores, ávidos de riquezas e de lucros fáceis. Porém, tudo terminou tragicamente pela força brutal dos poderosos, que se sentiam ameaçados de suas posições privilegiadas. Com o bem-aventurado Roque Gonzales foram martirizados Afonso Rodrigues, espanhol de Zamora, João del Castilho e também o espanhol de Belmonte Cuenca. É um pouco a história de Roque Gonzales e companheiros. Não medir esforços início do século XVI. Simplesmente ele queria fazer que os índios fossem respeitados, a tua cultura fosse mantida. Evangelizar, sim, não de goela abaixo. Falar de Deus, sim, mas respeitando a cultura indígena. É o grande desafio daquela época, ou talvez por que não dizer hoje, o grande desafio de hoje. Falar de Deus, respeitar o outro como ele é. Esse processo de evangelização foi muito cruel, de modo especial, em nossas terras latino-americanas, sabia? A cultura indígena não foi respeitada. Ontem, em 1992, a igreja resgatava um pouco isso, pedia perdão pelas atrocidades. O processo de aculturação, de respeitar a cultura do outro. Cada cultura tem seus valores. Se nós pegarmos a essência do cristianismo, o próprio Cristo respeitou de uma forma muito tranquila o jeito de pensar do outro como ele é. Então, que nós possamos fazer de Roque Gonzales o respeito ao outro como ele é. Tantas religiões lindas, maravilhosas, que vai ao encontro do cristianismo, ou mesmo fora do cristianismo, quantas religiões que nos levam a Deus, uma paz interior. Roque Gonzales e companheiros é esse exemplo de fidelidade. Evangelizar os índios, sim, mas jamais atrapalhar a cultura deles. Oremos sempre ao Deus da vida. Deus nosso Pai, o bem-aventurado Roque Gonzales e os seus companheiros opuseram-se corajosamente à escravidão e à exploração dos índios pelos conquistadores. Olhai com bondade para todos os homens que andam como ovelhas, sem um pastor que os ame, os procure e os salve. Será que foram inúteis para nós o vosso sangue e as vossas dores do Calvário? Intercedei por nós, para que os injustiçados sejam libertos, os pecadores se convertam, os fracos se fortaleçam e os aflitos sejam confortados. Vós bem sabeis que o mundo em que vivemos, como são numerosos os inimigos que nos atacam, e sabeis também o quanto somos fracos. Olhai com bondade para nós e caminhai sempre conosco, Senhor. Bem-aventurado Roque Gonzales e companheiros, rogai por nós.